parei para escutar o Senhor. Nesta quinta-feira, quero te acolher para mais este encontro que nós temos diariamente em torno da Palavra do Senhor. Te convidar ainda a esta intenção. Se você ainda não se inscreveu no canal do programa Semente de Comunhão, inscreva-se e também partilhe com seus amigos para que outros possam conhecer esses vídeos do Evangelho e se inscrever e a Palavra de Deus possa ser difundida como uma boa semente. Vamos meditar então a Palavra do Senhor nesse dia de hoje. Comecemos com o Salmo 94. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos, tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme suas mãos a modelaram. Vinde, adoremo-nos e prostemo-nos por terra, e ajoelhemo-nos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. Nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com a sua mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Escutemos então o trecho do Evangelho desta quinta-feira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. E durante a viagem, Jesus dizia aos seus discípulos: anuncie que o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus bolsos, nem bolsa para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão. Porque o trabalhador tem direito ao seu sustento. Entrando numa cidade ou vilarejo, procurem saber se aí existe alguma pessoa que seja digna, e aí se hospedem até partirem. Ao entrar na casa, façam a saudação de paz. Se a casa for digna, venha sobre ela a paz de vocês. Se não for digna, a paz que vocês lhe desejaram voltará para vocês. Se alguém não os receber, nem der ouvido às suas palavras, sacudam o pó dos pés ao saírem da casa ou desta cidade. Eu lhes garanto, no dia do julgamento, haverá menor rigor para a terra de Sodoma e Gomorra do que para tal cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta quinta-feira nós continuamos a escutar a palavra de Deus e o trecho em que Jesus dá instruções aos seus apóstolos quando os envia em missão. E nós escutamos esta passagem, acabamos de ouvir, em que Jesus recomenda esses discípulos de não levarem muitas coisas, e sobretudo aquelas que dão segurança, e terem comportamentos diferentes dos comportamentos que geralmente a gente vê, que é o comportamento da retribuição. Ele pede o comportamento da gratuidade e, ao mesmo tempo, esse gesto da paz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as instruções que Jesus dá aos seus discípulos, a
quando eles saem para proclamar o reino de Deus, são instruções que renovam o mundo, renovam aqueles que o vivem. Primeiro é: de graça recebeste, de graça deveis dar. É este comportamento da gratuidade. Nós fomos acostumados ao comportamento retributivo. Faz uma coisa para ter aprovação, para receber outra coisa em troca. As nossas relações sociais, as nossas relações humanas, elas se baseiam nesta retribuição. E não é que seja negativo, e nem toda retribuição é negativa. Algumas vezes se torna muito interesseiro as relações, mas a maior parte das vezes, por uma lei natural do ser humano, as nossas relações são estas relações de retribuição. Retribuição que já se manifesta nas idades pequenas, e isso vai para o longo da vida. A criança que sempre convida o seu amiguinho para a festa do seu aniversário e que pode não ser convidado, ele se questiona por que o seu amigo não o convida quando ele o convida sempre, né? E isso pode ser estendido a todas as nossas relações. E aí o Senhor nos pede de olhar para as nossas relações com um elemento diferente. É um grande desafio para todos nós. Mas é um comportamento que nos transforma, que modifica as nossas relações e que faz parte do crescimento humano e espiritual que Deus quer. A gratuidade. De graça recebeste, de graça deveis dar. Passar da retribuição à gratuidade é o que o Senhor espera dos seus discípulos. E o que nós devemos pedir ao Senhor constantemente. O outro elemento é desejar a paz. Na casa que vocês entrarem, digam: a paz esteja nesta casa. Diz o Evangelho: se aí morar alguém digno, um ser humano de paz, esta paz vai repousar sobre a casa, senão ela vai voltar para vocês. O proclamador do reino de Deus é um proclamador da unidade e da paz. Não é um elemento de divisão, não é um elemento de separação. Onde há separação, onde há divisão, não tem paz. Então, um elemento importante para pedirmos a Deus que nos cumule desta graça que nós não temos, por isso São Francisco, naquela canção muito conhecida, né, atribuída a São Francisco, diz: fazei-me um instrumento da vossa paz. Esta paz de Deus que nós somos chamados. E a outra é esta passagem que Jesus diz, esse outro elemento: ao saírem da casa que vocês não forem bem acolhidos, sacudi a poeira em sinal, dizendo: até a poeira da sandália, que se apegou na sandália, nós deixamos. Para dizer, não em sinal de desdém, não em sinal de abandono daquela situação, mas justamente da gratuidade que é o reino de Deus. A mensagem evangelizadora se propõe ao ser humano na gratuidade e não quer nada em troca. Deus, ele se propõe a nós com o seu amor e quer nos conquistar a partir do nosso interior. Este convite que Jesus diz, essa orientação que Jesus faz aos seus discípulos de sacudir a poeira dos pés ao sair daquela cidade, para dizer que eles não tinham outro interesse ali, senão proclamar a bondade do reino de Deus, e não queriam nada em troca, nem mesmo a poeira que possa ter se apegado nas sandálias, eles querem levar. Lá vai ficar. Esse aspecto é muito importante, porque muitas vezes a gente fala do reino de Deus e fala com um aspecto de divisão, né? Deus, meus irmãos e minhas irmãs, entre a divisão e a unidade, ele escolhe a unidade.
E é justamente para a superação da divisão entre os seres humanos que o Senhor veio proclamar as maravilhas do Reino de Deus em nós. Então, quando a religião, quando a nossa fé, a vivência da fé se torna um elemento de distanciamento do outro ou até que causa divisão, é importante a gente buscar a conversão e buscar enxergar o que está nos fazendo levar a comportamentos assim, porque não é essa a vontade de Deus. Então, hoje o Senhor nos pede gratuidade, instrumento de paz e, ao mesmo tempo, fator de unidade e não de divisão. Esses três elementos caracterizam a missão do evangelizador e a missão do seguidor de Jesus. Você é chamado, eu sou chamado a ser um ícone da presença de Deus neste mundo. Deus te abençoe neste dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu parei para escutar o Senhor.